Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui, né? Boa noite aí novamente para quem não dei boa noite. E como eu escrevi aí do lado e como já havíamos falado também na segunda-feira, adiantamos e chegamos aí num comum acordo aí entre todos os presentes e depois nenhuma outra manifestação, que nossa avaliação será na segunda-feira, dia 14. E aí, no dia 16, faremos uma correção dessa avaliação aqui no horário de nossa aula, sendo importante por conta da questão da presença, a questão de um dos critérios de aprovação, sendo os 75% de frequência, a presença, a participação de vocês, tanto na segunda-feira quanto na quarta-feira. Assim, hoje temos então essa nossa aula de revisão e uma aula bem objetiva, sem maiores problemas. E aí eu faço a proposição de dividir a aula em dois momentos. Primeiro, a parte que depois eu vou até deixar escrito como nossa aula 16, os tópicos abordados e que serão cobrados na nossa avaliação de segunda-feira, que basicamente são dois. E aí eu abro aí um momento para questionamentos que vocês têm. Afinal de contas, temos a data de hoje para que esses questionamentos sejam sanados. Na segunda-feira eu vou deixar a avaliação disponível a partir das 6h30, mais ou menos, e até umas 11 horas, tá? Para que vocês façam e entreguem ela através de upload lá dentro da plataforma que vocês já estão aí trabalhando, né? Que nós estamos trabalhando, que é o EAD Box. E aí faremos a avaliação naquele esquema que já estamos acostumados. Qualquer situação, qualquer questionamento que vocês queiram, vocês conseguem me encontrar pelos meios que nós temos aí de comunicação. E aí eu estarei disponível aí para sanar aquelas dúvidas pertinentes referente à avaliação durante esse momento aí de nossa prova, tá? Bom, vamos lá então, vamos começar aqui. Eu já deixei a tela compartilhada, né, com vocês. Deixa eu ver só se o vídeo ele está indo normalmente. Estava meio difícil para eu conseguir entrar ele hoje, mas aparentemente está gravando normalmente. Bom, primeiro assunto, né, que nós vamos tratar, claro, dosagem, né, de concreto, né? O que é uma dosagem de concreto, né? Sempre lembrem-se dessa imagem aqui, que esse nosso material de apoio da ABCP nos dispõe, que é essa imagem de você fazer uma receita, né? Uma receita qualquer, onde você tem os ingredientes, que são os nossos insumos, tem uma execução, e a partir disso você chega naquele produto esperado, que no nosso caso é o concreto, ainda na sua fase trabalhável, né? E aí todas aquelas características do concreto trabalhável, nós vimos toda essa primeira parte dentro do nosso primeiro bimestre, colocados como a parte P1 de nossa disciplina Tecnologia do Concreto. A partir desse momento, nós entramos naquela parte que ainda assim estudamos lá na parte P1 de tempo de pega, o processo de cura desse concreto, e aí entramos na segunda parte, né, que será bem abordada aí na nossa avaliação, que é a principal característica do concreto endurecido, que é qual? É a resistência. A resistência à compressão é a principal característica do concreto endurecido
e é aquela característica que nos dá a certificação de que aquela estrutura ela atingiu os requisitos solicitados em projeto, os requisitos solicitados para absorção de esforços, de cargas que porventura essa estrutura venha a sofrer. E aí, essa característica do concreto endurecido, ela nos dá essa certeza, essa certificação, como falado agora há pouco, que aqueles requisitos esperados dentro de uma resistência à compressão foram atingidos. Para que cheguemos aí em um traço de concreto, que é essa nossa receita de bolo, nós temos que seguir alguns parâmetros. E são esses parâmetros aí que veremos inicialmente. 1-0 para o Santos, hein? Que eu estou dando aula e acompanhando o jogo. Fiquei até emocionado agora. Pera aí. Bom, vamos lá. Vamos rever aqui o exemplo, tá? Que o nosso material de apoio nos deu. E aí, em momentos oportunos, vamos parando aqui para qualquer colocação ou questionamento que seja. No enunciado, nós temos o seguinte. Nós temos o tipo de cimento que é colocado, e aí o que nos interessa aqui para a elaboração de um traço de concreto é isso aqui, né, que é a resistência desse cimento, que nós usamos isso lá na curva de Abrams. Temos aqui essa densidade, essa massa específica do cimento de 3.100 kg por metro cúbico. Eu não tenho uma massa unitária do cimento. Da areia, as informações que nós temos, que nós utilizamos aí, o módulo de finura dessa areia 2,60. Essa parte de inchamento aqui não utilizamos, tá? Nem aqui no exemplo e nem nas nossas aulas. A massa específica da areia, que a gente está usando esse valor fixo. A massa unitária da areia, que também estamos usando esse valor fixo. E aí a diferença que nós temos aqui, ela meio que já se auto-explica, essa diferença. Que, se nós consideramos uma massa unitária como solta, nós temos vazios entre esses grãos, né? Então, com certeza, uma quantidade em massa menor vai ocupar o mesmo volume do que se eu tivesse esses vazios preenchidos apenas por grão de areia. Então, por isso que aqui a gente pode imaginar que nesse mesmo metro cúbico, se aqui eu considero os vazios, esses vazios estão ocupando um espaço que era para ser de grãos de areia. E aqui na massa específica eu não tenho vazios, eu tenho só grãos de areia. Então, com certeza, eu tenho um peso maior aqui em massa específica do que quando a gente fala de massa unitária. Essa é a grande diferença de um para o outro. A brita, a mesma coisa, temos aí a sua massa específica, a sua massa unitária. Temos o diâmetro máximo do agregado graúdo. E aí vem as informações do concreto, né, que são as informações que devemos atingir. A resistência dada de projeto, seu FCK, que será corrigido, né, nós já vimos isso aí, vamos ver aqui, rever daqui a pouco, colocando isso aí com um FCK de 25 MPa, um abatimento, seu slump test, né, que é a trabalhabilidade, né, desse material aí, 90 mais ou menos 10 milímetros.
E o desvio padrão, aí, que no nosso exemplo está sendo colocado 5,5. Quanto menor esse desvio padrão, e o menor que as NBRs nos colocam para trabalhar é o 4, com mais qualidade, com mais equipamentos de precisão foi elaborado esse concreto. E quanto maior esse desvio padrão, o contrário também é verdade, né? Menos equipamentos de precisão foram utilizados, menos qualidade foi empregada, né? E o maior desvio padrão que temos aí é o 7, né? O 5,5 é um desvio padrão intermediário. No exemplo aqui, a única diferença que temos aí do que nós estamos trabalhando aí, trabalhamos bastante, é que ele está dividindo as duas britas em B1 e B2, tipo de B1 aí 80%, B2 20% de quantidade, tá? Mas isso não influencia, né, para o objetivo, né, que nós temos aí, que é a elaboração do nosso traço unitário de concreto. Bom, a primeira etapa, né, que nós fazemos é aquela etapa que a gente usa lá a nossa fórmula, né, da correção da resistência desse nosso concreto. E aí nós colocamos esse FC28, que é o FCJ, né, nesse 28º dia de vida, que é o dia elegido, né, para verificar-se se essa resistência é de fato a resistência que bate com o que foi especificado em projeto. E aí nessa fórmula vem FCK mais 1,5 vezes o desvio padrão. Então, substituindo no nosso exemplo aí, temos 25 mais 1,65 vezes o desvio padrão, que é 5,5. Acertando-se aí, fazendo-se esses cálculos, chegamos aí em 34 MPa, né? Fazendo-se esse acerto aí. Aí, o próximo passo que chegamos é o seguinte, chegamos no passo de ver a determinação, né, a relação água-cimento, que é um dos passos mais importantes que temos lá na nossa curva de Abrams, né? Como? Nós vamos interpolar a resistência do cimento com a resistência do concreto e aí acharemos lá no eixo do X o fator água-cimento. Então aqui vocês prestem muita atenção quando vocês forem fazer o de vocês, que tendo pequenas diferenças, aí um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ok, é considerável. Agora, diferenças muito discrepantes, não, né? A gente tem que ter se policiar nesse ponto aí para que não haja esse tipo de problema. Então, indo lá na nossa curva de Abrams, onde nós temos a interpolação de 34 MPa, que é a resistência do concreto, com o cimento de 32 MPa, chegamos aqui, né, 32 do concreto, vamos indo. O 32 MPa é o terceiro de baixo para cima, da linha inclinada, bati aqui, bem aqui no meio, tá? Ela está sendo interpolada bem aqui no meio. E aí se chega aqui no 0,475, né, que está sendo utilizado, 0,475 não, 0,495, né, aqui é o 49, metade aqui, 495, 50, que é o que foi colocado aqui no nosso exemplo. Tem alguma coisa estranha. Sim. Eu usei 32 MPa lá no concreto e é 34. Então vamos voltar lá para interpolar certinho isso daí.
30, 31, 32, 33, 34. Indo. A terceira de cima para baixo está aqui, bem nesse meio. E aí, sim, né? 4, 7, 5 aqui. Se aqui é o 5, 6, 7, 8. Aqui no meio, 4, 7, 5. Fator água, cimento. Então, aí, interpolamos certinho aí. Essa é a primeiro momento aí para que a gente não tenha esse tipo de problema. E aí o segundo passo, né? Qual que é o segundo passo? Consumo de água. A gente vai numa tabela. Se eu tenho aqui o abatimento 90 e o diâmetro máximo 25 milímetros do agregado, eu interpolo essas duas informações nessa tabela. Consumo de água. Interpolo essas duas informações. Tenho aqui o 90, tenho aqui o 25 do agregado. Interpolei e cheguei em 200. 200 litros de água para cada metro cúbico de concreto. É isso que temos aí de informação. Professor, você quer uma dica? Fale. Abre outra página do Google e abre essa tabela aí. Aí fica melhor para você. É simplesmente o que eu faço, né? Você tá lendo a tabela, você fica acompanhando o exercício, né? E na outra página você já tá com a tabela em mãos. Aí fica mais fácil. É simplesmente o que eu faço. Aí não sei. Aí veio de você. Beleza? Obrigado pela dica. Bom, consumo de cimento, como que nós vamos fazer? Né? É uma fórmula ou uma regra de 3, né, que nós colocamos, mas que vai chegar aí nesse cálculo aí, né, a quantidade de água pelo metro cúbico de concreto, dividido pelo meu fator água-cimento, chego aí nesse consumo de cimento de 421 quilos de cimento para cada metro cúbico de concreto. O consumo do agregado graúdo eu faço uma interpolação aí de outros itens aí, que é o módulo de finura da minha areia e também o diâmetro máximo do meu agregado. E aí essa informação aí que nós achamos aí de 0,715 metros cúbicos na tabela correspondente, nós estamos achando esse volume, só que esse volume ele condiz a sua massa unitária, não a sua massa específica. Por quê? Porque aí eu estou considerando vazios, né, desse agregado graúdo. E aí eu devo transformar isso em massa, em peso, né, já que eu estou querendo saber o meu traço em peso, em massa. E aí tem mais uma regra de 3, que também é mais uma fórmula que nós usamos, que pode-se falar que é o consumo de brita, é o valor dessa massa unitária, desse volume colocado em massa unitária que foi achado, multiplicado pela massa unitária do agregado. E aí eu chego nesse valor aqui de 1.072 quilos, né? Aí eu já achei a massa que eu preciso. Nesse exemplo específico, eu só estou dividindo 80% para B1 e 20% para B2. Nada demais. Por fim,
das divisões, antes de eu chegar na colocação do meu traço, propriamente dito, eu chego aí no consumo do meu agregado miúdo, né? Como que é colocado esse consumo aí desse agregado miúdo? Se eu já tenho as informações do cimento, as informações da brita e a informação da água, eu subtraio esse total, que é 1 metro cúbico do concreto, pelas densidades, né, conhecidas aí, pelas massas, aí sim, específica do cimento, da brita e da água. Então aí nessa fórmula aí, eu apenas vou substituindo, né, esses valores que já são todos valores conhecidos, aqui condizente com o cimento, condizente com a brita e condizente com a água. Substituindo esses valores, eu vou achar esse volume aqui, né, em volume específico, não volume unitário. Por ser esse volume aí específico, eu consigo transformar esse volume específico aí, eu multiplico ele pela minha massa específica da areia. Então eu tenho esse volume de 0,268 que foi achado, multiplico aqui, isso também é uma regra de 3, né? Nós já vimos isso, multiplico aí pela massa específica da areia, acabo chegando na quantidade de areia que eu tenho para cada metro cúbico desse concreto. 710 quilos por metro cúbico de concreto. E aí sim, por fim, eu faço aí a colocação, aí, a expressão desse meu traço unitário aí com as diretrizes colocadas aí nessa receita. Sempre 1 kg de cimento, todo mundo sempre referente a 1 kg de cimento. Então eu pego 1, né, que é 1 kg de cimento, e aí eu pego aqui, sempre nessa ordem, areia, brita e água. Aqui eu só estou dividindo em brita 1 e brita 2, né? A única diferença aí que eu estou dividindo em brita 1 e brita 2, que é o que esse exercício, de uma forma específica, ele colocou. Bom, dessa forma, o que eu tenho colocado aí para vocês, né? Nós temos aí a divisão sempre feita do peso dos elementos que foram achados pelo peso do cimento, né? Que está sempre aí na parte de baixo aí dessas divisões como 421. Então aí eu faço sempre nessa ordem, né? Cimento, areia, a brita, seja 1 ou a 2, né? Que são as britas que nós temos colocadas. E aí, por fim, aí a determinação aí do fator água-cimento, que já era conhecido lá desde o começo do exercício, 0,475. Então aí a colocação aí por fim que vamos ter, né, do nosso traço unitário em massa desse concreto, revendo aqui o que nós temos aí no exemplo aí desse nosso material de apoio da ABCP, 1 de cimento, sempre em quilo, né, em massa, para 1,686 de areia, para 2,038 de brita 1, para 0,508 de brita 2, para um fator água-cimento de 0,475. O que eu posso pedir aqui para vocês também, isso a gente já discutiu também, já fizemos alguns exercícios a respeito disso. Posso falar, bom, essa receita aí de bolo aí que nós já temos aí com esse traço unitário, né? Como que fica para 1 saco de cimento? Como que fica para 2 sacos de cimento? Para 3 sacos de cimento? Se são 3 sacos de cimento, cada saco de cimento 50 quilos, né? Então eu vou ter aqui 150, né? Como 150 quilos de cimento. Aí eu multiplico 150 por cada um desses outros. Eu sei a quantidade que eu vou ter dos demais insumos aí, se forem
colocados aí, feito a sua correspondência para 3 sacos de cimento. E assim sucessivamente. Dúvidas aqui referente a essa nossa primeira parte de revisão aí da nossa avaliação? Por enquanto não, professor. Eu segui esse passo a passo aí, pau no gato. Professor. Quem tá falando aí, que saiu baixinho? Alexandre. Pode falar. Então, professor, dúvida não tá tendo. O problema é assim, eu não consegui ainda uma tabela dessa, a primeira tabela, bem legível, assim, porque para pegar ela na tela, assim, é complicado de você... Não existe, não tem uma em algum lugar, uma mais fácil para a gente poder colocar a régua nela e poder descer para ter essa exatidão aí, porque até óculos eu já comprei, mas tá foda. Teve uma aula aí que eu coloquei uma para vocês. Você tentou abrir ela? Ah, não, então, deve ter sido aquela, não sei qual foi que eu tive problemas que eu falei com o senhor aí. Eu vou tentar Não ver. vou lembrar de cabeça também, mas Não, tem lá uma que tá tem um arquivo lá, eu coloquei e tá salvo lá, acho que numa folha de Word lá. Eu acho que lá tá melhor para visualizar. Ah, então beleza, professor. Eu vejo com o pessoal aí e entro nela lá. Valeu, obrigado. Nada. Bom, lembrando que eu ainda não montei a avaliação de vocês. Pode ser, sendo que é bem provável que eu faça avaliações diferentes, individualizadas para cada um. Então, por isso que eu estou batendo aí na tecla de vocês questionarem, né, as dúvidas aí que vocês tenham, né, porque hoje é o dia. Ok. Professor, não ouvi nenhum dos dois. Eu imprimo aí esse negócio da BCP que o senhor colocou aí. E ficou mais fácil, né? Você seguindo passo a passo ali. A primeira conta, a segunda conta, a terceira, a quarta, e dá para ir seguindo, né? Aí você só vai modificar as informações que o senhor vai colocar na pergunta, né? Exato. Não vamos inventar nada do que vocês viram. Quem mais que falou aí que ficou... Desse jeito tá simples. Beleza. Firmeza. Não, por enquanto tá de boa, na calculadora. Só o Gabriel aí, se tiver alguma pergunta. Ah, bom, aí sim, lógico que tem, né? Tem que aproveitar agora, que depois da prova aí é só despedida. Se o professor der outra matéria, aí a gente tira uma dúvida aí. Legal. Você não está terminando agora? Você ainda tem mais um semestre? Não. Pode ser que olha eu já, né? Depois. Eu aqui, né? Ainda eu com a cabeça pré-corona, né? Ainda o semestre acaba em fevereiro. Tá certo. Porra, aí sim, hein? Maravilha. Sim, tenho mais matérias com vocês. Não sei qual, mas tem. A próxima matéria em fevereiro. Não, com o pessoal do terceiro módulo, né, professor? Não, acho que com todo mundo. Não, pô. Aí sim, hein? As outras duas matérias que tá faltando é só o projeto e segurança do trabalho? Então não, essas aí não. Por que não? Por que não? Ué, aí não entendi, hein? Poxa, professor, aí você deixou o Gabriel triste agora, hein? Fiquei triste. Você só falta essas duas aí? Segurança do trabalho e projeto só? Não, então, a próxima é só projeto e segurança do trabalho. Eu acho que você eliminou segurança do trabalho, né, Paulo? Eu preciso ir na escola, bem lembrado, cara. Então. É que segurança do trabalho eu acho que ela é toda... Ela já era EAD antes mesmo da pandemia. E projeto em geral, quem está acostumado a dar para vocês, ou é o Antônio ou o Adriano, não é? Um dos dois. Então, eu acho que dessa vez o professor Antônio falou que não vai ser ele, né?
Então deve ser o Eu Adriano. tô achando que a escola já deu QTA em todos os professores aí, bicho. Então deve ser o Adriano mesmo. Bicho, é uma pena, hein? Bom, Já pensou o Rafael em projeto? Ia ser da hora. Volta a fazer topografia com ele então, Zé Ruela. É da hora a topografia, pô. Vamos Caramba! Então vamos lá, professor. Questão da pergunta. Sai caro. Não, não importa se for arredondar o resultado ou diferença de casas decimais, ou se o resultado for muito diferente, você vai considerar errado? vamos lá. Ó, vou falar novamente o mesmo discurso que eu falo sempre para Deixa que eu vocês. falo, professor. Fala. É só 3 casas só, o Gabriel. Tá Já bom. era, filho. O meu discurso que eu sempre falo para vocês, eu acho que vocês ficaram muito traumatizados com o Túlio, que ele que é um pouco chatinho com esse negócio de arredondamento. E assim, eu não pego tanto no pé na questão de arredondamento. Porém, você tem que ser coerente com você mesmo. Se você está usando 3 casas decimais, você usa 3 do começo ao fim. Se você está usando 2, você usa 2 do começo ao fim. E você use a regra de arredondamento da forma que ela é colocada. Por exemplo, se você está usando 2 casas decimais, o terceiro número, se ele é maior ou igual a 5, o segundo número aumenta uma casa. Se ele for menor, você só corta e se mantém da forma que está. Só isso. Beleza. Certo. Bom, então vamos para a Dá segunda. uma aula aí, Gabriel. Vamos para a segunda parte. Deixa eu abrir aqui. A segunda parte é Professor, exatamente. posso mandar presença? Pode. Mandem a presença de vocês. Mas já? Já. Mano, a melhor coisa é essa frase aí, velho. Como que vocês fazem presença, curiosidade, nas outras aulas? Eu só digo presente e pronto. Professor, ele não. É só. A gente tá tendo aula só com o senhor e com o Antônio. Não, Só que geralmente o Antônio, ele o quer que professor fica todo mundo Antônio, na sala para responder na presença medida e que cada tal. aluno vai entrar, ele já fica marcando ok. Aí, às vezes, ele faz a chamada para confirmar se os alunos estão na tela. Boa ideia. Entendi. É isso. Eu vou subir. Posso? Tá bom. Tchau. Bom, a segunda parte da nossa aula é o que nós havíamos visto até sexta-feira. Até segunda-feira, que é a parte da resistência à compressão axial, né? Então, essa parte aí, vamos ver exatamente o que nós vimos na última aula. Deixa eu achar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Eu já abro o arquivo. Aqui. Bom, eu posso
perguntar para vocês, né? Se eu tenho um pilar de diâmetro, né? Aí no caso ele é um diâmetro 35 centímetros e ele foi executado com um concreto de resistência 30 MPa, qual a carga, né, que ele suporta, né? Essa é o enunciado aí do exercício, que é exatamente o exercício que nós fizemos na última aula. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é a área, né, a área da seção lá que nós vimos desse pilar. E aí por ele ser um circular, tem aí a fórmula, né, π vezes o raio ao quadrado. Foi dado o diâmetro, o raio à metade. Chegou aí nessa área de 0,096 metros quadrados. Sabemos que 1 MPa, transformando aqui numa unidade mais palpável, né, uma unidade mais conhecida, sabemos que 1 MPa ele vale 101.971,6 kg por metro quadrado. Então faço essa regra de 3, 30 MPa vai valer quanto? Cruzo, chego em 30 MPa como 3.059.148 kg por metro quadrado. Bom, sabendo que em 1 metro quadrado eu suporto, né? Esse concreto suporta até 3.059.148 kg, numa área, né, de 0,096, que é a área da seção, né? E nós vimos aí o que é seção, cortando aí esse pilar aí e vendo a parte circular no caso dele. Quantos quilos suporta, né, essa seção aí desse pilar aí, sendo que ele está constituído aí com esse concreto aí que tem a tensão aí de 30 MPa. E aí chegamos aí nesse valor aí de 293.678,21 quilos. Um outro exemplo, né, que nós tínhamos também visto na aula passada, é um pilar aí de seção quadrada, né, 35 por 35 centímetros, colocando-se em metros, chego em 0,123 metros quadrados. 1 MPa, mesma coisa, continua valendo aí 101.971,6 kg por metro quadrado. Então, 25 MPa vão ser quantos quilos por metro quadrado? Aí chegamos aí em 2.549.290 quilos por metro quadrado, nessa tensão aí, né? Uma resistência aí de 25 MPa equivale isso em quilos por metro quadrado. Bom, se em 1 metro quadrado suporta aí esses 2.549.290 quilos, essa área aí de seção 0,123 metros quadrados vai suportar quanto? Aí chegamos aí nesse valor de 313.562,67 quilos. Outra coisa que eu posso perguntar é se esse pilar aqui, essa resistência aí de 25 MPa, isso daí sabemos que é no 28º dia de vida, ele tem que atingir essa resistência. Quantos MPa que em 7 dias de vida esse pilar aí tem que chegar numa resistência de pelo menos no 7º dia de vida, de quanto, para nós vermos se a exponencial está funcionando bem. Se é 70%, 70% de 25, 17,5 MPa, tá? Então isso também é uma coisa que eu posso perguntar aí para vocês, embutido aí em algum exercício, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu possa perguntar, e lembrando que eu vou colocar em tópicos essas questões aí que eu posso colocar, abordar com vocês no dia da avaliação, e vai fazer parte aí da nossa aula 16 de tecnologia do concreto, junto com essa videoaula aqui, que vamos ver como que é o andamento dela. Aí, professor, o senhor vai disponibilizar essa conta aí para a gente seguir Essa aqui eu já disponibilizei, tá lá na aula passada. Já? Na segunda-feira, né? É. Não, beleza. É que eu ainda não entrei ainda no portal lá. Não, ela tá lá, tá lá. Essa correçãozinha tá lá.
Fechou. E hoje eu vou colocar a videoaula e os tópicos do que nós vamos seguir, né? E é exatamente tudo isso que eu estou falando agora para vocês, nada de inventar a Basicamente, a roda. prova então vai ser só cálculo, certo? Sim, porém tem algumas teorias, alguma parte teórica, Esse bagulho que é chato. que é tudo que a gente já falou agora, que é a parte aí de qual a principal característica do concreto endurecido, espera-se que um concreto em 7 dias de vida... Põe pouca conta aí, bro. O quê? Coloca pouca conta lá, né? Não, o que vai ter mais é conta. O que espera-se que no 7º dia de vida desse concreto ele atinja quantos por cento da resistência de 28 dias e o resto é só contas. Aí você me quebra. Provável que seja 2 desse aqui, mas... Mano, se você montar essas contas aí no Excel, truta, você desenrola rapidão, velho. mais uns Ah, mas 2... não tô tendo tempo não, meu truta. Eu tô tendo um ônibus, mano. mais uns 2 desse aqui, tá? Mano, eu vou ver se eu monto isso aí no Excel no final de semana. Aí qualquer coisa eu disponibilizo aí. Professor, Você pode montar no Excel, perfeito, ótimo, lindo, maravilhoso, mas eu quero exatamente o passo a passo de tudo. Não, Exatamente. professor, mas aí no Excel você pode montar lá só substituindo as informações que você pedir, certo? E depois você vai só montar ela aí escrita. Já tô dando o braço, a perna, o pé. Já tô... Não tô falando em questão de jogar só resultados, entendeu, professor? Sim, mas eu Tô também falando não... Eu não E quero... quando você monta no Excel, você depois fica mais fácil de você saber os resultados das contas, só substituindo as informações que o senhor passou aí, né? Concordo, você me mostrando no passo a passo, você pode fazer onde você quiser. Não, isso aí vai ter que ser a caneta mesmo, esse passo a passo, Legal. não tem jeito. Pode ser a caneta, pode ser no Word, não tem problema. Eu vou ver se eu desenrolo esse bagulho aí. Ok. Essa eu vou tirar 0, professor. professor, Não vai nada, você é muito pessimista. Fala. pode disponibilizar o PDF da BCP novamente na aula de hoje? PDF de quem? Dessa apostila BCP aí. Na aula de hoje? Ela tá em alguma aula lá. Procura lá nas aulas, gente. Ô, gente, vocês querem que eu coloque tudo que eu já disponibilizei e tudo de novo? Tá aqui, Não, ó. Vou ver até aqui agora onde é que tá. Não sei se é aula 3, aula 2, alguma coisa assim. Acho que é a 9. Não, tá. Bom, ó, abriu aqui, vamos ver aqui. Não consigo imprimir isso, não. Por quê que não consegue? Não sei qual é que é, não. Você tem que procurar alguém que vê pra mim. Eu mandei pro cara lá no trampo lá da firma lá pra ver se ele consegue. Porque eu tô sem nada, entendeu? Já que você não tem nada a ver com isso aí, mas o meu negócio é mais no ônibus, tá? Osso. Ou é esses aqui da aula 2. Ou é aqui eu acho que é da aula, alguém falou 9, vamos ver se é a 9, pode ser também. Ó, aqui, ó, aula 8. Aqui, ó, dosagem ABCP. Muito obrigado. Bom, perguntas. Massa unitária, massa específica, tudo em dia aí com vocês? O que você disse sobre embutir 70% da massa específica lá da BSP? Não, sobre essa conta aí, que eu não entendi. Meu fone não estava pegando. Eu disse que ao 7º dia de vida do concreto, espera-se que ele atinja a resistência de 70% daquilo que é estabelecido para ele. Então, se o FCK
no 28º dia de vida desse concreto é 25 MPa, espera-se que 70% disso seja 17,5 MPa no seu 7º dia de vida. Certo. Demais, mandem a presença. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, hein? Segunda-feira, nossa avaliação. E na quarta-feira, a correção da nossa avaliação. Professor, não esqueça, hein? A BCP tá na aula 8, hein? Aula 8, isso. Aula 8. O que você Professor, falou, Paulo? Fala. A prova tem que ser melzinho na chupeta. Mais mel na chupeta do que vocês fazendo a prova à distância, consultando material, só se eu fizesse do lado. Professor, o mel na chupeta, hein? Oi? O Paulo tá querendo o mel na chupeta, hein? Ô, Douglas, você nunca chupou o mel na chupeta? Vocês estão muito maliciosos hoje. Não. Cara, eu vou tentar desenrolar esse esquema aí do Excel. Aí, eu mando no grupo lá. Eu tenho um, mas não vou passar. Bom. Não esquenta, professor, nós é desenrolado. Boa, gosto assim. Próximo. Tá bom, meninos. Então, o que eu tinha para hoje é isso. Tô vendo que vocês estão craque, então. É assim que eu gosto. Mas já? Que aí a minha criatividade vai longe. Não, tô brincando, gente. Vocês estão acostumados com as provas que eu passo para vocês. Eu sou sempre muito honesto e coerente. Eu só cobro aquilo que eu realmente passo para vocês. Nada além disso. Então, manteremos aí o nosso mesmo padrão de avaliação, tá? Então, aí uma boa noite aí para todos. E dúvidas, questionamentos, vocês sabem onde me encontrar. E até sexta-feira aí eu vou deixar redondo lá a questão lá das faltas de vocês. Eu não... Faz alguns dias aí que eu não coloquei, não lancei lá no Manager, né, que vocês veem, tá bom? Então, um abraço aí para vocês e até segunda. Um bom fim de semana. Até segunda. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu. Eu não tenho falta não, hein? Que aula rápida. E eu não tenho falta, hein? Então manda. Já mandei já faz tempo. Agora eu mandei. Falou, professor. Boa noite aí. Alô. Mandei às 8h23. Beleza? Boa. Acabou de ir. Falou, professor. Até segunda. Alô. Até. Bom fim de semana.